Uma boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Saudade. Quase 3 meses, né? E a gente sem fazer as nossas... Não sem fazer as reuniões, sem fazer as lives, né? Sem gravar. Algumas reuniões a gente fez nesse período de férias, né? Mas foram reuniões de emergências, então a gente não transmitiu para vocês. E hoje estamos de volta, né? Com a leitura da Bíblia. Nicodemos visita Jesus. Olha só, um poderoso, né? Um poderoso entre os judeus faz uma visita para Jesus e questiona ele, né? Que ele é filho de Deus. Comenta todo dia. Ah, verdade. Tava esquecendo de comentar aqui. Na verdade, eu até ia fazer uma pré-live avisando o pessoal que a gente ia mudar o dia da semana para quinta-feira, né? Agora os nossos encontros vão ser na quinta-feira. Então o pessoal acostumar, talvez muitos não vão acabar não assistindo. Mas vai ser nas quinta-feira, mais ou menos por volta de 8h30, a gente vai estar entrando, né? Para trazer a palavra de Deus aqui no nosso templo unificado, irmão Radamés, no Twitter. E hoje foi essa leitura da Bíblia, né? Nicodemos visita Jesus. Ele foi questionar Jesus, né? Pelas coisas que ele fazia, que só poderia vir da parte de Deus, né? Ele não conseguiria fazer certas coisas se Deus não estivesse com ele. Então Jesus respondeu para ele assim: em verdade vos digo, aquele que não nascer de novo, né? Se alguém não nasceu de novo, não pode ver o reino dos céus. E então ele perguntou: como pode alguém, depois de velho, nascer de novo? Entrará no ventre da sua mãe? E Jesus respondeu para ele: precisa nascer das águas e do Espírito. Porque aquilo que é do Espírito vai nascer do Espírito. Aquilo que é da matéria vai nascer da matéria. Então entende-se que Jesus estava falando, né, da reencarnação. Quando estamos no ventre da nossa mãe, nós estamos na água, né? Estamos nos formando na água. Praticamente todos os seres vivos, mesmo os que não estão no ventre, né? Eles se formam na água. O ovinho da galinha, né? Quando é colocado ali dentro, aquela clarinha, se dá como se fosse uma água. Os girinos são soltos nas lagoas, né? Então, praticamente todos os seres vivos, eles nascem, formam o seu corpo material na água. Mas o homem, né, ele tem que nascer da água e do Espírito para ver o reino dos céus. O único jeito da gente progredir, prosperar espiritualmente é renascendo muitas e muitas vezes. É nos reencontrando neste planeta a ponto de purificarmos o nosso espírito, de nos aperfeiçoar, de buscar um encontro, né, com a força suprema, com o todo, com o Criador, com Jeová. Não importa como nós vamos nos referir a esta força, né, que a maioria de nós chama de Deus. É isso que nós buscamos, renascer para nos encontrar com Deus. Porque, como Jesus disse, aquilo que nasce do Espírito é para o Espírito. E é para isso que a gente vem nesse planeta, para purificar o nosso espírito, para burilar o nosso espírito, né? Aparar as arestas das nossas imperfeições. E como somos imperfeitos, né? Nossa, como somos imperfeitos. Muitas vezes a gente acha, não, eu faço tudo certinho, né? Eu procuro, eu me esforço, eu dou esmola na sinaleira, eu
procuro fazer as coisas da melhor forma possível. Mas a gente esquece que tem tantas outras coisas importantes pra gente fazer. A gente esquece às vezes de cuidar de nós mesmos, de cuidar da nossa saúde mental, da nossa saúde espiritual, do nosso corpo. Então a gente se dedica muitas vezes a fazer coisas para outros sem fazer para nós. Sem saber que nós nascemos da água e do Espírito para progredir, para aperfeiçoar. Então Nicodemos falou para Jesus, né, como que ele poderia dizer que os espíritos nasceriam de novo, né? Onde ficam os espíritos antes de nascer? E Jesus respondeu para ele: o vento sopra de todos os lados, tu escuta o som e não sabe de onde ele vem. Assim são os espíritos. Eles sopram em todos os lados, estão em todos os lugares, mas você não sabe de onde eles vêm. Então, gente, nós queremos compreender, né, as coisas invisíveis se muitas vezes nós não acreditamos nas coisas visíveis. A gente vê uma planta, a gente coloca a semente na terra, vê ela germinar, vê ela nascer, florescer, dar fruto, mas a gente não entende como é que isso funciona. E a gente está vendo. Como que a gente vai querer entender as coisas do espírito sem a gente estudar muito para compreender? Muito calor. Muito calor. Ou abre a janelinha. Acho que se abrir aqui já ajuda. A gente precisa estudar muito para entender, né? Assim como tudo na vida, né? Não só a espiritualidade a gente precisa estudar, como todas as coisas novas na nossa vida, a gente precisa estudar. A gente precisa conhecer, né? A gente precisa conhecer os sentimentos que a gente tem. Há um tempo atrás, eu tive uma crise de ansiedade e fui parar no médico. Uma dor no peito, achando que ia ter um treco. E era uma crise de ansiedade, e eu não sabia. Então eu não conheço, muitas vezes, nem o meu próprio corpo, né? Nem as sensações que eu tenho no meu corpo. Eu não conheço. A partir daí eu fui descobrir o que era ansiedade, o que causava, porque, o que tu sentia quando tinha. E aí eu descobri que era exatamente aquilo ali, né? Que se eu já soubesse antes, provavelmente eu nem teria ido parar num hospital, porque eu já ia saber que era algo que eu poderia controlar. A maioria das vezes, nós somos responsáveis pelas nossas emoções e pelas coisas que a gente sente. Nós temos o controle sobre o nosso corpo, só que a gente precisa conhecer. A gente precisa conhecer o nosso corpo, saber o que está acontecendo. Saber o que está acontecendo com a gente, né? E assim é na vida. Tantas coisas se apresentam na nossa vida. Tantas coisas se apresentam na nossa vida sem que a gente nem sequer saiba que aquilo existe. A gente vai descobrindo, vivendo. A gente vai descobrindo, vivendo, né, as situações. E Nicodemos foi assim. Ele começou a perguntar para Jesus, né, como é que as coisas funcionavam, e ele não tinha a menor ideia sobre aquilo. E Jesus explicou para ele, né, que a gente precisa querer conhecer, querer saber da vida, né? E também falou assim, algo muito importante, né? Que todo aquele que nele crê teria a vida eterna. Então, para que nós tenhamos a vida eterna, que não é a vida eterna da matéria, não se iludam. Corpo perece, matéria vai embora. É a vida eterna do Espírito. É saber
que a gente se despe desse corpo, dessas vestes carnais, mas que o nosso espírito ele é eterno. Ele segue e aí ele vai soprar em lugares que ninguém sabe, né? De onde viremos, para onde iremos, ninguém sabe. Só que aí, muitos anos depois dessa passagem bíblica, chegou Allan Kardec, né? Chegou Allan Kardec e ele trouxe a Boa Nova. Chegou o Consolador prometido por Cristo. E aí Allan Kardec nos explicou que a gente pode saber sim para onde nós vamos depois que a gente desencarna. Desde que a gente perceba e observe como nós vivemos na Terra. Desde que a gente reconheça como a gente está vivendo na Terra, a gente pode ter uma ideia de para que lugar a gente vai ir. Então eu dizia assim, como você viveu? Chama o cachorro. Como você vive hoje é o reflexo do que você fez na sua vida passada, né? Se você vive triste, com problemas de saúde, com problemas mentais, com problemas físicos, com problemas financeiros, é porque na sua vida passada talvez você tenha feito algumas coisas meio erradas nesse sentido, né? Então hoje você pode corrigir todas essas coisas que você fez errada na outra vida, né? Para que na próxima você já venha numa situação melhor, né? E para que quando você desencarne, você consiga ir para um lugar melhor, né? Consiga estudar, consiga se preparar, se aprimorar para voltar. Olha que coisa boa. Então, Jesus prometeu que nos mandaria o Consolador, né? Para nos explicar tudo aquilo que ele tinha dito, porque ele falava por parábolas. E muitas pessoas não compreendiam. Nós, encarnados naquela época, não compreendiam. E aí ele prometeu que mandaria o Consolador para nos explicar tudo direitinho como ele queria que a gente soubesse. Porque há 2000 anos atrás a gente não estava preparado para entender, né, o que ele queria dizer com aquelas palavras. Hoje, lendo o que está escrito aqui, a gente consegue entender mais ou menos o que ele queria dizer com aquelas palavras, né? E volto a dizer que eu consigo entender da forma que eu compreendo, né? Outras pessoas possivelmente vão compreender de outra maneira as passagens da Bíblia. E tá tudo bem. O importante é a gente tirar uma lição importante dos ensinamentos de Jesus, tá bom? Então, por hoje da minha parte era só isso mesmo, né? Que a gente tá iniciando o ano, trocando o dia da semana, então a gente precisa passar por um mentor, né? Para ele dar uma explicação melhor, né? Das coisas que estão acontecendo, dar uma abertura de ano para nós e nos abençoar com as suas palavras, né? Então, vou trazer hoje aqui o seu Omulu, tá? Que é o irmão Emanuel, que foi o meu primeiro mentor quando eu comecei a trabalhar dentro do Espiritismo. E hoje ele se apresentou como seu Omulu. E talvez algumas pessoas estejam precisando se curar, né? Curar sua alma, curar o seu corpo, curar o seu bolso financeiramente. Então ele vai vir, né? Para nos explicar um pouco mais do que Jesus quis dizer, mas principalmente, né, para abrir os nossos trabalhos, certo? Um salve. Um salve. Hoje venho
apresentando a nossa legião do bem, dos mentores da casa, para fazer a abertura do ano, como a filha disse. Dentro de tantos acontecimentos, um ano de muitas mudanças para todos, não só para os filhos. Os filhos estão sentindo, né, no seu dia a dia, as grandes mudanças que estão se apresentando na vida, das coisas que estão precisando procurar aprender, daquilo que tem que estudar, para entender que nada na vida é por acaso. Se fosse nosso Senhor Jesus Cristo, diria: em verdade eu vos digo, para crescer precisa doer. Porque muitas vezes, se não dói, não cresce. Os filhos sabem que até mesmo alguns tipos de vegetais, para que se desenvolvam, precisa que se batam ou se dê pequenos cortes neles para eles desenvolver. Então, uma grande parte da natureza, principalmente da natureza humana, precisa passar pelo burilamento da dor, para que as mudanças ocorram. E não estou falando apenas do filho que está lá. Estou falando de cada um que está aqui. Porque se a dor for só dele, não vai resolver. Se todos acharem que eles estando lá, passando pelo que está passando, sentindo a dor da separação, a distância, vai resolver? Não vai. Os que estão aqui para recebê-lo de volta vão ter que compreender as coisas que estão acontecendo e vão ter que abrir mão de muitas coisas para que tudo se encaminhe da forma correta. Percebemos que fizemos inúmeras tentativas de que as coisas se ajeitassem pelo amor, como se diz. Mas para que o amor conserte o mundo, ele precisa ser sentido. Sentido extremamente, de uma forma muito forte. E a não colocar somente no outro a responsabilidade de sentir. É nos perceber tão responsáveis por amar quanto aquele que precisa ser curado. Não é apenas achar que está se fazendo a coisa certa. É fazer a coisa certa. É abrir mãos de muitas coisas que te levam ao prazer, mas que te atrapalham no raciocínio. É levar em conta cada detalhe, cada sinal da vida, para que tu possa perceber. Nenhum ser no planeta se desenvolverá
pois que tudo está interligado. Nenhum ser no planeta aparece na vida de outro por acaso. Se eu preciso consertar algo e está na minha condição, é porque eu posso. Se eu tenho alguém que eu preciso ajudar, é porque eu posso. E mais, é porque eu sei o que é necessário fazer. Mas em grande parte, meus irmãos optam por fazer de conta que não sabem. Optam por continuar levando a vida como se nada tivesse acontecido. Eu não estou vendo, está lá. Ele não está vendo o que eu estou fazendo, está lá. Eu não preciso mudar as minhas atitudes. Esquecemos que o entrelaçamento quântico, o emaranhamento, faz com que tudo que eu faça reflita no outro, mesmo se os olhos físicos não estão vendo. Como Jesus disse, os espíritos sopram em todos os lugares. Eles estão aqui e estão lá. Eles estão lhe vendo e estão vendo o outro, e estão soprando aos seus ouvidos e estão soprando aos ouvidos dos outros. Isto serve para os espíritos iluminados, como para os espíritos zombeteiros, malignos, que querem nos derrubar. Que são nossos irmãos, todos nós sabemos, que precisam evoluir, que têm que ter o nosso respeito e o nosso amor, mas que tendem a prejudicar aqueles que se associam a eles. E se nós escutamos, fazemos o que eles nos indicam, deixamos eles felizes. Quando ouvimos uma voz nos conduzindo para algo que sabemos que não devemos fazer, ao mesmo tempo nós ouvimos uma voz nos falando o que devemos fazer. E por que optamos por seguir esta voz? Muitas vezes. O que nos faz não compreender que aquela voz que está nos dizendo o caminho correto é aquele que nos quer o bem, é aquele que quer nos ver progredir com o mínimo de dor possível, porque já entendemos que dor nenhuma não resolve, né? Não no momento atual do planeta Terra. Nos encaminhamos para um momento onde não precisaremos mais passar por dores para progredir. Mas no momento atual ainda se faz necessário. E preferimos fazer de conta que nada está acontecendo. Se eu tirei da frente dos meus olhos o problema, ele não existe mais. Nós podemos agravar o problema agindo dessa forma. Porque o abandono da dor e a solidão causa traumas
muitas vezes irreversíveis. E para afundar alguém que já esteve no fundo do poço, isso é a melhor coisa. Então, meus irmãos, vamos compreender as palavras de Jesus, quando ele disse que precisamos renascer da água e do Espírito. É renascer para uma nova vida, para uma vida onde a gente compreenda aquilo que realmente nos faz bem e aquilo que nos prejudica, aquilo que nos atrapalha, que nos impede de crescer, meus irmãos. Enquanto ficamos atrapalhando o progresso dos outros, estamos atrapalhando o nosso progresso. Enquanto nos deixamos envolver pelos irmãos que nos perturbam, nos deixamos cair em tentações, estamos impedindo o nosso progresso e o deles. Olha que coisa impressionante. Tudo é uma coisa só. Se eu seguir as instruções de um espírito zombeteiro, eu não estou prejudicando a mim somente. Estou prejudicando a ele também. Então nosso dever é que nós tenhamos a consciência daquilo que a gente vai fazer, de como a gente vai agir num momento de transformação, que é o que está acontecendo com os meus filhos nesse momento. A transformação não é apenas de uma pessoa da família. A transformação se faz necessária a todos. Porque os outros continuando a ver o mundo como se fosse uma eterna festa, não vai resolver. Porque isso já foi tentado sem o afastamento. E vocês perceberam que não resolveu. Então, a verdadeira festa que Jesus quer para nós é aquela do nosso espírito. É a purificação da nossa alma. É a limpeza do nosso corpo, de qualquer substância que nos faça perder a razão, perder a consciência. Não importa qual é o tipo de substância. Se a substância que te faz perder a consciência é excesso de comida, de alimento, ela te faz perder a consciência e ela é uma substância lícita. Se for o excesso de álcool, se for o excesso de drogas, se for o excesso de tabaco, não importa. Se ela te faz perder a consciência sobre o teu corpo, domínio sobre ti, ela te prejudica. E isso, meus irmãos, é o que vocês precisam compreender para suas vidas. Não precisam estar passando por nenhum tipo de problema para compreender que tudo o que você faz para o seu corpo, você faz para o seu espírito. E se você está agindo influenciado por irmãos das sombras, você também está prejudicando a esses irmãos. Ouvimos uma história há alguns dias de uma senhora que disse assim: meu esposo nunca usou droga, mas ele é bêbado desde o dia que eu o conheci. Um salve. Ele usa o álcool desde o dia que eu o conheci. Ele batia em mim, nunca me bateu, mas ele batia nos filhos,
ele sempre chegava todos os dias alcoolizado. E perguntaram a ela: mas e a senhora está com ele até hoje? Sim. Ele nunca me deixou faltar nada e ele não usava drogas. Sem perceber que a droga que ele usava fazia da vida dela uma droga. Então nós não percebemos as coisas que estão ao nosso redor. Estamos tão focados naquilo ali que achamos que é tudo normal. A mudança tem que vir de todos. Essa é a intenção da transição do planeta. Que todos os seus habitantes se modifiquem de alguma forma. Encontre a luz, aquilo que se faz o seu espírito se elevar. Modificar os mínimos comportamentos que não são apropriados, né? Muitas vezes, olhar para o outro e reparar nas suas atitudes, sem perceber que as suas próprias atitudes às vezes condizem com a atitude do outro que você está reparando. Então são detalhes tão pequenos que precisam ser modificados na atmosfera planetária que são quase imperceptíveis. Mas aqueles grandes que a gente consegue perceber são mais fáceis de ser modificados. Né? As grandes atitudes errôneas que causamos a nós mesmos, né? Voltando a nós, voltando ao eu interior, que é a primeira mudança necessária para depois poder auxiliar os outros na sua mudança. Olhando para dentro de nós e percebendo o quanto eu preciso fazer para que eu possa habitar esse planeta quando ele se transformar. Quais as coisas que eu preciso fazer para habitar esse planeta quando ele se transformar? Porque senão ele não vai me aceitar aqui. Eu preciso estar vibrando em congruência com ele para que eu possa ficar aqui. E se eu não fizer a minha parte, eu não ficarei. E aí eu não poderei ajudar ninguém. Quando eu me desespero pela dor do outro porque eu não posso fazer nada por ele, eu estou me prejudicando porque eu não estou conseguindo resolver dentro de mim uma dor. Então eu preciso resolver dentro de mim para depois então conseguir ajudar o outro. E isso é em tudo. Nos estudos, se você quer ajudar alguém a estudar, você precisa primeiro aprender, não é? Na alimentação, você precisa primeiro saber fazer o alimento para depois se alimentar, para depois poder alimentar o outro. Então, se vocês perceberem, meus irmãos, é em tudo na vida. Primeiro, você precisa estar bem consigo, para depois fazer para o outro. Ah, mas os outros precisam mais do que eu, estão com mais problemas do que eu, porque a gente não se percebe, porque a gente não se observa. Muitas vezes não sabemos ao certo nem quem somos. Dizemos, quando alguém nos pergunta, quem é você? Quem é você? Falta a palavra para expressar. Quem é você? Você sabe? Sabe? Qual a primeira resposta que viria na sua palavra?
busca da luz, mas quem eu sou mesmo a gente não tem. Palavras bonitas em busca da luz. Então não quer mais fazer. Primeira palavra que normalmente vem quando perguntamos a alguém é: eu sou doutora tal, eu sou mãe do fulano, pai do ciclano, avó do beltrano, tio do... Eu sou aquilo que me refere a outro ou a outras coisas. E eu? Quem sou eu? Algo para deixar para vocês pensarem, meus irmãos. Porque se eu não souber quem sou eu, como eu vou auxiliar a outros se encontrarem? E a grande maioria da humanidade, meus irmãos, não sabe quem é. Busca, anseia por algo, mas não sabe quem é. Estou em busca da luz, como o meu irmão falou. Mas o que eu faço para ir em busca da luz? Quais são as minhas atitudes para ir em busca da luz? Onde estou eu aqui para buscar a luz? Não se preocupem. A maioria dos habitantes do planeta não sabe quem são. Sabem o que fazem, onde vivem, com quem estão, mas não sabem quem são. E é esse o intuito da transição planetária. Que os espíritos se reconheçam como seres individuais que buscam por auxiliar os outros, porque estão em comunidade, porque seja o esposo, a esposa, ou a mãe ou o filho, mas que saiba exatamente aquilo que ele é e aquilo que ele quer. Porque a grande maioria dos humanos do planeta não fazem por si aquilo que ele quer. Fazem sempre aquilo que o outro vai ficar feliz se ele fizer. A grande maioria. Mesmo aqueles que os irmãos digam, não, mas aquele trevoso lá faz o que quer. Não, meus irmãos. Aquele lá mesmo é que é dominado pelo aquilo que o outro quer que ele faça. Então, neste início de ano, quando damos início aos nossos trabalhos, né? Ano de 2024, depois de Jesus Cristo ter visitado o planeta, que possam refletir naquilo que cada um quer para o seu eu interior, para aí então fazer aquilo que pode fazer pelo outro, né? Dedicar-se a fazer uma mudança para auxiliar os outros, mas antes descobrir quem somos nós. E que Deus possa estar abençoando a cada um dos irmãos nessa noite. Possa estar derramando toda a sua bênção sobre cada um de vós. Aqueles que aqui estão nesse momento, encarnados ou desencarnados, aqueles que possam um dia ver essas palavras, aqueles que estão vendo de longe, que possam receber essa bênção, essa luz e esse amor do nosso Senhor Jesus sobre cada um de vós. E que esse ano que se inicia possa ser próspero em conhecimento,
possa ser próspero em amor, possa ser próspero em espiritualidade e possa ser próspero na matéria, porque os irmãos habitam no planeta material, então necessitam dessa prosperidade. Que o nosso Senhor Jesus abençoe a cada um dos nossos irmãos na face da